Convidamos então para sua apresentação, representando o CTG Planalto Lagiano, Zuleide Aparecida Mota Borges, e que se apresenta também para o sorteio do tema, representando o Grupo de Arte e Cultura Querência Soriana, Cristina Cardoso Rodrigues. Boa tarde a todos, meu nome é Zuleide Aparecida Mota Borges, tenho 49 anos, sou prêmio veterana e também patroa artística da primeira entidade tradicionalista do estado de Santa Catarina, uma entidade genuinamente catarinense, que é o CTG Planalto Lagiano. Então, um pouquinho da minha vivência dentro do tradicionalismo. Eu costumo dizer que eu fiz um processo inverso, geralmente toda prenda começa no prendado. E eu já comecei como coordenadora artística na primeira região tradicionalista, passei pela diretoria cultural do movimento tradicionalista de Santa Catarina e também fiz parte da diretoria de ensino e pesquisa da CBTG. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu sempre quis participar do concurso de prendas, né? Então hoje eu estou debutando. Eu participei apenas de um concurso virtual, né? Na época da pandemia, e hoje é a primeira oportunidade que eu tenho para trazer um pouquinho de conhecimento daquilo que eu aprendi durante esses 49 anos de vivência tradicionalista. Eu sempre falo que toda criança, de antigamente, gostaria de fugir com o circo, e eu sempre quis fugir com o CTG. Então, eu vou dar início à minha prova artística, né? Farei a declamação, que é uma das artes que eu mais admiro, que eu mais gosto, e na sequência farei a dança do Tatu de Castanholas, que é uma dança de primeira geração, de pais separados, né? Em que a prenda sarandeia de forma livre e o peão sapateia de forma coreografada. Perdão, acabei esquecendo. Vale ressaltar também que eu sou advogada, sou mãe solo de 2 meninas que também fazem parte do CTG Planalto Lagiano. Essa poesia de Delci Oliveira é uma homenagem a todas as mulheres. Oi? Perdão. De Delci Oliveira, retrato, romance das mulheres dos guerreiros. De certo guardava-o, porque sóbrio era o vestido. Na linha austera dos lábios, nem sinal do riso ausente se podia adivinhar. Olhos com traços do oriente e uma plácida tristeza de névoa crepuscular. Presos na coifa, os cabelos traduziam a nobreza dessas damas de além mar. Havia mulheres tristes no tempo desse retrato, mulheres de olhos campeiros, os horizontes abertos para as longas recorridas, duras, tolas e proteadas como não se fazem mais. Uma vez ganhando a terra, os homens faziam guerra para garantir a paz. Homens chegados da ideia ao chão dadivoso e rico, onde seu sangue beduíno verteu-se em seiva de antigo pampa e pensou. Quando os homens reuniam laços, cavalos e lanças e se lançavam ao campo com o entorno de esperança, essas místicas mulheres sabiam o seu ser. E nas casas das estâncias, nos ranchos, desamparados, ficavam só as crianças e os velhos, aos seus cuidados. Elas cuidavam de tudo, lavouras e criação, fiando para os ponchos, moendo trigo para o pão, criando gerações novas de caudilhos e campeiros, ao rigor de sacrifícios de minuanos e mormaços, porque essa terra pedia as primícias do seu sangue e as delícias do seu suor. Eram fortes as mulheres no retrato desse tempo. Essas mulheres, trigueiras dos ranchos de par e mar, faziam suas trincheiras contra os bandidos andantes e colônias estrangeiras. Pelas filhas que salvavam, a seu exemplo tornavam novas mães e companhias. Aos fluidos da primavera, quando o verde renascia, e se tramavam os ninhos e floriam almiqueres, e as filhas eram fecundas. Coitadas dessas mulheres. Na voz dos ventos pressados, vinham cantigas ausentes, apresilhando os sentidos, como silícios ardentes, como pesados trilhões. E a música igual dos grilos espicaçava o silêncio, como esporas anunciando a volta dos seus anéis. Ele chegava
estavam cansados quando não vinham filhos. Assim mesmo, quando vinham para mudar de cavalo, para fazer mais um filho, porque a terra merecia esse holocausto de sangue, em louvor da liberdade para a nossa sociedade viver num tempo real. E as mulheres prestigiosas, pacientes sacerdotisas, bem guardavam na memória de milenar ascendência medicinas misteriosas de juntos e benzeduras contra as dores enfermas. E em vigílias comovidas, ao brando abrigo das quinchas, os seus dedos delicados floresciam os bordados das bandeiras e das fichas. Eram servis as mulheres no retrato desse tempo, e como eram solidárias na vida dos auditórios, os partos e os velórios, e os transes e responsos dos textos, tristes, chorados por altos que morriam. Rígidas mulheres do Pampa, enlutadas heroínas, se chamaram Ginas por esse esquivo recado. E pelos olhos rasgados, deixar de esperança ainda de sangues miscigenados. De certo delas herdamos essa força primitiva, essa fé que nos anima, que mantém a raça viva, perene e através da idade. Da mulher quase nativa, nasceu esta gigante que é uma eram mulheres do fato, essas senhoras do Pampa, no tempo desse retrato. E o tema que eu escolhi, aliás, sorteei para desculpe, um pouquinho cansada. Conhecer para querer bem. Como eu havia comentado, eu sempre quis participar de um centro de tradições gaúchas. E sempre me interessei pela poesia. Quando criança, eu declamava poesia lírica e num desses concursos que aconteciam na cidade, no DEC, concurso de declamação e composição de poesias, eu tive meu primeiro contato com a poesia gaúcha e a partir de então eu me apaixonei por esse tema, pela poesia gaúcha, e de lá para cá eu costumo participar de vários concursos. Gosto muito de todos os poetas que nós temos no nosso repertório da poesia gaúcha, e eu acho que o tema conhecer para querer bem não se aplica apenas a isso, mas enfim,
O próprio artesanato que nós trouxemos hoje aqui para apresentar era um tema que eu realmente não conhecia, fui atrás, fui buscar, para poder trazer como novidade aqui para os senhores. Quando eu decidi participar desse concurso, o meu primo, irmão, o padre, também catequista, Ademar, que já passou por esses palcos culturais aqui, não só de Santa Catarina, mas também do Brasil, juntamente com a sua esposa, me perguntaram: o que você vai apresentar? E eu lhes disse: olha, de todas as prendas que passaram por aqui, as Márcias, Cis, Fátimas, Zenitas, Angelitas, Adivas, Vanessas, que estiveram nesse palco, todas contribuíram muito para a nossa cultura, com bordados riquíssimos, um arroz de China pobre, uma culinária riquíssima, um bolo de erva mate. O que poderia eu, na minha humilde ignorância, apresentar para vocês? E, de ação, fui surpreendida por esse meu primo que disse: mas você não presta nem para fazer sabão? Lembrei-me do cliente que veio lá do interior, certo dia esteve no escritório e falou: doutora advogada, vim me agradecer. A senhora é uma mulher de preste. Nem o Aurélio poderia me socorrer numa hora dessas. Preste? Sim, eu sou uma mulher de preste. Eu vou fazer sabão. Quem poderia me salvar nessa altura do campeonato foi me socorrer na casa da minha mãe. E, para minha surpresa, eu descobri que o sabão está no meu DNA. Minha avó fazia sabão, minha mãe fazia sabão, minhas tias faziam sabão. Mas sabão é um produto que tem tantas prateleiras, hoje tantas opções, por que o sabão caseiro? Pois lhes digo que o sabão é tão antigo, quase que quanto o nosso planeta, 2.800 anos antes de Cristo. Já há registros de que existia sabão. E adivinhe só, quem inventou o sabão? O ser mais obstinado da face da terra. Nós, mulheres. E por que foi inventado o sabão? As mulheres utilizavam para lavar os cabelos. Mas o que elas usavam? Uma mistura de argila, gordura animal e cinzas de madeira. Cinzas? Mas a gente sabe que hoje em dia o sabão é feito de soda. Não existia soda naquela época. A lenda conta também que em Roma, num monte fictício, denominado Sápios, daí surge a palavra saponáceo, onde eram sacrificados os animais, a gordura escorria para o rio, e as pessoas tomavam aqueles banhos coletivos, começaram a perceber que as suas peles estavam hidratadas, que as suas roupas estavam ficando mais brancas. Também fabricavam sabão naquela época. E o sabão veio para o nosso país. Mas não era suficiente essas informações para que eu pudesse fazer o sabão. Então, já que meu tempo era curto, eu procurei algumas pessoas que me deram entrevistas, inclusive no Prendado do Estado de Santa Catarina. Eu posso citar algumas pessoas desses. O nosso apresentador, por exemplo, é um dos fabricantes de sabão e que ele gentilmente me passou uma receita e me passou informações preciosas, como, por exemplo, o sabão não pode ser feito na lua cheia, o sabão tem que ser feito na lua minguante. Entrevistei a minha mãe, entrevistei algumas tias, as senhoras que fazem sabão também nos dias de hoje. E o sabão é um produto ecologicamente correto. Por quê? Porque o que se utiliza, por exemplo, a gordura que se utiliza para fazer o sabão é reaproveitada. A receita da minha avó era de soda, gordura animal, que poderia ser do torresmo prensado, nos restos do torresmo prensado, e tripa de porco. Tudo isso era misturado num tacho ou caldeirão, como chamam, e durante o dia todo era feita essa mistura até que se chegasse a um ponto para poder ter a consistência. Hoje, talvez não se utilize tanto o aquecimento do produto, e se utiliza a soda também para poder produzir. Mas eu trouxe para os senhores os produtos que eu utilizei para poder fazer o sabão. Infelizmente, as
fazer a mistura aqui, mas estamos no ambiente fechado, né? Até trouxe máscaras para poder utilizar, mas como tem muitas pessoas, também tem crianças circulando por aqui, mas eu vou mostrar para os senhores, então, como é que se faz o sabão atualmente. Hoje em dia, o que nós utilizamos? O sedimentado, que é dissolvido com a soda. Prepara esse solo totalmente limpo. Você utiliza muito metanol. Antigamente, eles colocavam ele carbonato, alguns que simplesmente carbonato, o açúcar. E aí, nós já temos o sabão que não pode cozinhar. E aí, nós já temos um sabão. Gostaria de fazer isso. Se vocês pudessem verificar mais da soda que eu vejo aqui. Ele vai ficar uma cor branquinha, assim quando você dá um pouco depois do vinho, cria a consistência e vai ficar com a faca. Claro, não era para fazer um álbum, mas eu trouxe as mudanças que eu fiz e preparo essa consistência. Esse sabão é processo. As pessoas utilizam o tingimento da vinagre. Esse não fica legal. Esses três sabores são pessoas diferentes das universidades. O que me cederam para que eu pudesse cuidar dessas piezas são os que eu confeccionei. Já quero deixar como cada receita que me passaram sempre tem um diferencial. Alguns utilizam o creme, outros já utilizam o açúcar. A gente uma das realizações dos Estados Unidos e o Wesley, que é o nosso apresentador. Além de ser um produto ecologicamente correto, ele também pode ser utilizado como um fundo de lembra. Esse senhor, esse senhor Poliano, é um dos que vive da lembra de sabão. Está vazio? Vou pegar um gelo então. Exato. Minha mãe me falou que a minha mão ficava o dia todo. Hoje em dia, por conta da sua o processo é rápido. Isso é uma consistência você mexer no papel, hoje não há necessidade. Você faz o próprio pau. Na verdade, o segredo é de na pessoa. Não vai fogo. Hoje a gente faz um balde. Elas faziam adequar aquela fervura da cinza da seda. Aquela fervura que esse aqui quase para a mesma forma que você. Quando a gente fala, por exemplo, bordado lá fora, ele é só um bordado. Sim. Mas quando a gente traz para dentro da parte cultural do tradicionalismo, ele tem que ter um outro significado para agregar no tradicionalismo. E de que forma esse artesanato pode nos agregar? Dentro do tradicionalismo, nesse contexto cultural. Exatamente. Ele é tradicionalista porque ele é feito de nossa região. E porque as mulheres tinham que fazer o próprio salão. Então, para mim, faz parte da nossa cultura. Não, sim, mas como introduzir dentro do dia a dia do tradicionalismo. Sim, alguma coisa assim, esse que eu estou. Perfeitamente.
perfeitamente. Eu, particularmente, eu vi apenas uma vez como disse o meu primo, eu não faço sabão, nós nunca vimos alguém fazer sabão. Eu sou da parte de sabão. Como eu disse, a minha avó fazia sabão. As minhas tias faziam sabão. Então, eu não acredito. Tomar banho. Exatamente. E o sabão antigamente ele era uma atividade de luxo. Ele tinha acesso ao sabão. Apesar de serem fabricados, só era possível mas elas conseguiam fazer. E aproveitamento, e se faz fazer, se fora, e se faz falar de fora. Eu não vi todo o grau de você utilizar para combinar em casa. Ninguém que é água de já pode ser inserido na nossa vida. E é verdade, é uma das coisas que você vai olhar no resgate, né? Exatamente. E como eu disse, essas pessoas encostadas têm a sua área de base, ele não vai pegar a velocidade pela Cacilda e fez esses É o balde hoje. o balde. E a trouxe para vocês, eu trouxe para vocês mais receitinhas, mais básicas, as pessoas que interessam. Claro, hoje em dia, as fotos, os utilizados para luva. Nas latinhas, né? Nas latinhas. As latinhas. Não seja muito com muito efeito, que não seja muito que já tem efeito, você pode extravasar, os filhos. Então, se essa agradeço a vocês e estou me sentindo muito feliz por estar aqui. Muito obrigada. Que seja uma experiência mesmo. E apesar de eu não falar bastante, eu falar mais, eu confesso que a gente ficou um pouquinho fácil na vida de vocês. Eu trabalhei aqui. Então eu quero agradecer aos senhores por estarem aqui prestigiando o meu trabalho. Quero agradecer a minha prima Zelita, ao Peter, a Angelita, que me ajudaram na escolha desse tema. Agradecer a comissão, muito obrigada, né, por estar aqui participando. E dizer aos senhores que sim, eu sou uma mulher de prédio. Eu sirvo para fazer sabão. Muito obrigada. Grupo de Arte e Cultura Querência Soriana, Cristina Cardoso Rodrigues. Então, boa tarde. Eu venho representando o Grupo de Arte e Cultura Querência Soriana, São José. E apesar de eu já ter feito alguns concursos, né, prefeito estadual, nacional, eu ainda não havia feito mais fundado no TECAT. Nem na veterana e nem nas outras categorias anteriores também. Então, resolvi me desafiar, né, porque o nosso nacionalismo está em movimento, então eu me ponho em movimento também nesse momento, me desafiando, tentando novas possibilidades e com a minha participação eu pude também incentivar outras empresas da nossa entidade que nunca haviam participado, inclusive de outros concursos. A gente estudou junto, a gente pôde conversar muito sobre, então isso tem a ver também com a temática que eu sorteei, que é conhecer para querer bem. E eu já vou falar sobre ela também. Acho que é só uma filmagem, não. Pega. Você está
Então, tem uma frase que é de senso comum, né, que fala: gosto não se discute. Mas nesse caso eu trago um complemento. A gente não só discute, como a gente amplia, como a gente engaja, como a gente leva para frente, como a gente traz para uma continuidade, né, o gosto dentro do tradicionalismo. Como a gente faz uma pessoa gostar de algo que a gente já gosta, que parece para a gente já viveu, já nasceu dentro e que não saberia viver sem gostar, né? Que é o caso das tradições, dos costumes e de toda a vida, né, tradicionalista que a gente vivencia. E eu me lembro já, né, desde lá de pequenininha, na cidade de Santa Rosa do Sul, nos Regiões do Sul, que foi lá que eu iniciei toda a minha trajetória, minha caminhada, e de lá até aqui só fui aprendendo a gostar mais. E no caminho fazendo outras pessoas a gostar, como, por exemplo, os meus filhos, né? Hoje eles estão com a gente. Hoje minha filha, por exemplo, pela primeira vez se apresentou no invernado de dança, né? Na juvenil já. Então, para mim, isso é fazer alguém gostar daquilo que já para mim já é, né, um gostar natural. E o conhecer para querer bem, né, que é uma frase do Wander Case. Eu lembro do seu Celino falando muito dessa frase nos nossos encontros, eventos. É uma frase que inspirou essa temática do MTG, né, durante toda essa gestão que está agora atualmente. E é um conhecer para querer bem já traz intrinsecamente a necessidade de continuidade. Né? Então, para continuar algo, a gente precisa de engajamento, a gente precisa realmente do conhecimento, disseminar aquilo que a gente já sabe, trazer aquilo que as pessoas que estão iniciando também sabem, né, os seus conhecimentos, e cada vez ampliar, né, cada vez mais. Então tem uma frase do Barbosa Lessa: a única maneira de gerar um engajamento em um povo é o ensino. Então, ensinar alguém, né, seja por profissão, seja por natureza, seja por hobby, seja por evento cultural, ensinar alguém requer pesquisa, requer conhecimento, requer dedicação, mas aprender, por outro lado, requer disponibilidade, requer que a pessoa esteja inteira, que ela se entregue também. Porque conhecendo realmente aquilo vai fazer sentido e ela vai passar a gostar. Não é só o conhecer e aí, eu já conheço isso, né, eu sei disso, passo para frente. Mas quando alguém conhece e gosta realmente, aquilo vai fazer muito mais sentido. E ela pode não estar palestrando sobre algo, mas as suas atitudes, sua forma de falar, a forma de estar, já vai estar ensinando as outras pessoas. Por isso que precisa realmente de muita dedicação. Aí eu trago também uma frase que é bem clássica, né, da literatura: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Quando a gente ensina alguém a gostar de algo, né, e ela passa a gostar e também fazer aquilo o seu propósito de vida, quem ensinou vai ser responsável por aquele conhecimento pelo resto da vida. Então, ensinar a gostar de algo, e nesse caso aqui falando mais sobre a tradição gaúcha, sobre os nossos costumes, o tradicionalismo, sobre tudo que a gente está vivendo hoje aqui nesse festival, é realmente cativar e fazer parte eternamente de alguém, de algum conhecimento. E quando a gente faz isso, a gente deixa marcas eternas e aí o conhecimento realmente é para sempre. Então, continuando, eu vou fazer a minha poesia, declamação. Inclusive era uma das temáticas de hoje, né? O centenário do Jaime, então eu trouxe um poema dele, que chama Hora de Sesta.
pensamento. Sobre o campo sonolento, ninguém está de vigília. Na lagoa, uma novilha bebe de ventas franzidas e duas garças perdidas sentam na grama fedida. No galpão, tudo é silêncio. A cachorrada cochila e a peonada se perfila estirada nos arreios. Só se escutam os floreios da manangava lobuna fazendo zoada importuna nos buracos dos espelhos. Rompe o silêncio da cesta. Na guajuvira da frente, o tatatá impertinente do bico de um pica-pau. No galpão, um índio mau, quase meia da sorteira, a naniquinha boedeira que vem botar no giral. Mas a soneira é mais forte do que o grito da galinha. E até as chinas da cozinha cochicham em segredo. Não há rumor no arvoredo, nos breves e nas mangueiras. Dormem as velhas figueiras. Só quem não dorme é o piazedo. É hora de caçar lagartos, de pelegar camotim, hora das artes sem fim, que o grande faz que ignora. E quando o guri de fora, criado num desamor, numa infância de rigor, só foi guri nesta hora. Hora de sesta. Saudade de juventude e de infância. Hoje ao te ver à distância, quando a vida já raleia num sol que bruxoleia, num canhadão se perdendo, hoje, afinal, eu compreendo por que guri não cesteia. Vou demonstrar o meu artesanato, que é o crochê. Posso levar a mesa nesse próximo? Essa pauta? Eu não quero trazer só os itens, que é isso? Então, eu trouxe a arte do crochê, que é uma arte muito antiga. Tem registros dela na pré-história ainda, que era crochetado, né, com os dedos, antes mesmo das agulhas, depois das agulhas de madeira, e aí, né, foi se aprimorando. No século XVI, mais ou menos, que começou a ter as pesquisas, né, sobre crochê. Ele veio principalmente para substituir as rendas, né, as rendas mais industriais, as rendas mais difíceis de encontrar, que era basicamente o pessoal, as pessoas do império, né, as pessoas com mais posses. Então, o crochê veio como uma alternativa e então, né, foi também colocado na vestimenta e depois para decoração, para utensílios, assim como a gente conhece hoje, que tem infinidade de possibilidades, né? A palavra crochê, ela tem algumas origens, assim, né, na bibliografia, não tem uma definição, uma única definição. Tem a origem na palavra francesa, crochet, e tem origem também na palavra escandinávia, né, que é o crochê. Mas as duas palavras representam a mesma coisa, que seria gancho. E aí, então, né, a agulha é em forma de gancho para poder puxar a linha e fazer os pontos. Eu vou demonstrar para vocês. Hoje, na nossa tradição, né, a gente consegue utilizar o crochê em algumas peças do nosso vestuário, em acabamentos, né, de vestidos, como a Dani está usando.
Temos o fichu também. E eu trouxe aqui para vocês, para mostrar o passo a passo do fichu. Né? Esse aqui já está finalizado, foi o que fiz aqui, a gente tem a metade dele. Vou mostrar para vocês aqui. E que é o crochê de grampo, né? Que ele é feito nesse grampo aqui de madeira. Então, cada fichu tem um tamanho, tem uma quantidade de alças, né? Depende do ovo da prenda, depende do tamanho da fichu. Mas aí a gente faz a contagem. Geralmente eu faço 200 alças na parte de baixo, que é a parte mais leve, e 150, 180 na parte de cima. Aí, então, aqui no começo a gente tem que dar um nó, né? E aí a gente vai começando as alças, né? Vai virar. Passa por dentro das duas. Tem que virar sempre para ficar a passada principal. E aí assim vai até o final. Eu costumo fazer ele até uma. Aí depois eu faço a contagem, daí separo. Vou separando de 10 em 10 ou 20, para poder fazer a contagem e ver se já é o suficiente. Nesse modelo aqui, sim. Né? Agora a gente já tem outros modelos também que a gente faz metade do branco e depois outra metade do crochê bonitinho, né? Esse eu ainda não fiz, não concluí, até tentei fazer esses aqui, porque a gente está com dificuldade de encontrar aquela linha, né? Que é a linha que as crianças estão usando. Ela não existe mais, ela é fabricada, que é a neoneira. Então agora eu uso essa que é a Encanto, que é uma nova linha, e essa aqui também que é ela tem algodão. Aí depois de fazer e aí tem várias formas de finalizar. Algumas pessoas fazem passando essas alças na outra parte e passando. Eu costumo fazer o encerramento com as correntinhas, que é com as. Aí faço as correntinhas, finalizo essa peça, faço a outra e depois emendo com a correntinha. Depois de finalizar a parte de cima, aí essa parte do meio a gente tem que montar. Depende também do tamanho, então são 20 alcinhas, 30, que aí vai ficar bem no meio, é bem matemático assim, né? Precisa fazer a contagem para poder finalizar. Aí no meio junto, então vai ficar o depois das duas peças prontas, aí vai finalizar e vai fechar com para juntar as duas partes. E aí finaliza com a franja. Eu gosto de fazer um acabamento na parte de cima, no caso aqui tem ponto da correntinha e aqui nessa parte tem ponto alto, né? Tem ponto alto que é aquela correntinha da duas passadas. Ótimo, isso que eu falei aqui tem um acabamento de uma blusa, é isso que eu falei. Tem um ponto alto embaixo,
primária, eu não faço pesado, mas ele aí embaixo uma barra, ele merece, né? É com uma agulha dele bem mais grossa, esse essa arte que eu aprendi com a minha avó, eu aprendi lá, depois não parei mais. Eu fui, né, aprendendo outras técnicas, eu cheio de grama, eu fazer uma série, e aprendi já há uns 6 anos. Ela fez o meu primeiro show, eu nem conhecia, e aí depois eu ela ensinou depois a. Ela fez o meu primeiro, depois eu aprendi com ela e não tem mais. Então, para finalizando, né, vou dançar a Tirana do Lenço. Pode ser no celular, acho que é melhor. Tanta gente em si
Chamamos ela que vem do CTG Vale da Amizade de Turvo, Thalita Conte Sobrana. Boa tarde a todos, eu me chamo Thalita Sobrana, sou preta representante do CTG Vale da Amizade da cidade de Turvo, 6ª região tradicionalista do MTG de Santa Catarina. Iniciei minha vida tradicionalista aos 12 anos de idade, no ano de 1998. No ano 2000, fui apresentada aos concursos de prenda, declamação, e desde então me apaixonei pela área cultural. E hoje estou aqui pela primeira vez participando do concurso de mais Fernanda Preta do FECART. Vou iniciar a minha prova oral falando sobre o tema sorteado, que é a importância do departamento jovem dentro dos CTGs. Eu começo a minha fala sobre esse tema lembrando que o nosso movimento iniciou com um grupo de jovens já revolucionários para a época, com ideais e lembrando que em tudo que eles gostariam de mudar e de preservar já vinha dos pais, já vinha dos seus antepassados. Né? E dentro dos CTGs a gente preserva tudo isso, né? O que foi, como era, o que era e tudo mais. Porém, os jovens de hoje vão nos auxiliar a preservar isso dentro dos CTGs, resgatar tudo isso, porém com ideias mais abertas, como nós costumamos falar, com novas tecnologias, utilizando tudo isso em prol do movimento, né, em prol de manter viva as raízes do nosso movimento e sem esquecer de interagir com os demais departamentos e utilizar do conhecimento daqueles que já estão no movimento há mais tempo, que vão contribuir com as suas experiências, né, com as suas histórias, com as suas vivências. Então, eu acredito que o departamento jovem dentro do CTG vem para resgatar tudo isso junto com os que já estão dentro do movimento há mais tempo, que têm mais experiência, para fortalecer o nosso tradicionalismo. Para dar continuidade à minha apresentação, vou fazer a minha reclamação. Quer se ver junto comigo? Som. De Maria Bambi, era uma vez. A última página de ser um pouco. Eu mesma nem sei se já contei essa história. Mas, quando em quando ela me ela à memória, esse chega delícia. Fecha os olhos despacito e então vem cá comigo de jeito. Vou sentindo na goela e um pouco mais abaixo dela um forte aperto no peito. Meu salseiro chorão debruça no arroio da saudade. Eu vou tombar a vaidade, a galopear como o vento, buscar no fundo do tempo reminiscências, naquelas minhas querências mais
tempo para sonhar. Rabeio, então me deparo com o baú das lembranças. Frases que foram, no entanto, partes sorriso dobrando no meu mundo de criança. O mundo que eu fiz assim, de mentira para os outros, mas de verdade para mim. Havia uma faixa lindeira que era minha fronteira. Então me pareceu que do lado de cá tudo era meu. Toquei trombilhas, parei rodeios, me entretei nos devaneios e fiz cantigas para as árvores, para os pássaros, para as formigas. Pois, mesmo em horas folgadas, chorei de sorrisos, gritei silêncios, cantei serenatas, fiz as melodias do ruído das cascatas. Com as canas de taquara, armei meu rancho de brinquedo. E tive medo que ele um dia desamasse, se acaso o vento soprasse com fúria de desenganos que às vezes vem pelos anos. Nas outras, dei frente para a morte, e foi mais forte que o vento. Era tão bom esse tempo. Pela guincha do galpão, simples já desde o chão, via meu teto de estrelas e dava gosto de vê-las campeando no céu aberto, querendo bronzear por certo com um vagalume vagabundo, pau faísca de braseiro que passeava com seu candeeiro para iluminar coisas do mundo. O mundo que eu fiz assim, de mentira para os outros, mas de verdade para mim. Ah, quantas vezes bebi água fresca da chuva e tomei uma quente quando passava tardes inteiras comendo gado na mangueira ou na invernada da frente, tão elevada e entretida pelas veredas da vida. Fui feliz, é verdade, na infância e na mocidade. Hoje, abro os olhos no repente e acho tudo diferente do que guardei na memória desde os tempos desta história, enquanto me fazia gente. Verdades nuas e cruas, com o passar de muitas luas, e nessa sina de andar, tenho ganas de gritar, porque o tempo passou, porque foi que não parou, porque o tempo não tem tempo para parar. Vejo que tudo envelheceu, tudo mudou, o tempo me venceu. Levou meu campo de coivaras, meu rancho de taquaras, meu gado, meus potros, tudo que foi meu por fim. A realidade bem entristece. Nesse mundo que agora aparece de verdade para os outros, mas de mentira para mim.
continuidade à minha apresentação, vou apresentar o meu artesanato. Hoje elas estão participando
artes sociais de tapete. Exatamente, eu cheguei lá e fiquei muito falta de arte. E os senhores dizem que a arte é muito artística. O tear deles é justamente essa madeira. Eu ainda vou aprender, mas aqui eles estão explicando como é que funciona. O tear é uma madeira de 5 centímetros, que eles fizeram de 2 metros. Cada 5 centímetros tem um fio, onde eles vão colocar a fibra da taboa aqui. A cada 5 centímetros tem uma pedra amarrada na ponta de fio encerado. Essa pedra eles colocam dentro de uma meia. Tem várias, conforme o trabalho, também o trabalho que quer fazer. Aí coloca aqui, passa a pedra, o fio para lá, todos se encaixa volta, como se você fosse costurar, só que é muito longe. Esse é o que acha deles. Esse sarrafo, vamos dizer assim, de 2 metros, porque tem até 2 metros para trabalhar, mas aí você escolhe se você tem uma peça menor, uma peça maior, é tudo muito primário, muito genuíno, assim, sabe? Porque como eu falei pra vocês, eles falam de arte, de arte, exatamente. E aí aqui, ó, é a peça que eu mostrei pra vocês. Foi assim, não é essa, eu fiz uma pra mim, mas e é esse aqui, eu trabalho com a fio mais fino, né? Coloca aqui, prende no meio, vai engrossando com o pé. No final, tem uma última agulha, vai treinando no meio, vai filmando a forma. Com esse iniciar, vamos dizer assim, a gente precisa fazer esse chavejinho. Aí o que eu fiz? Dancei tudo na diagonal. Eu fiz uma linha. Se tu olhar, a gente se pensando vocês, eu já fica mais perspectiva. E aí depois eu fiz uma trança, onde eu amarrei, onde eu é macio, né? Macio. E eu disse, e sabe que eu tenho uma feita de tabu e paz. A palha, o que acontece? Que tem a palha de se virar, ela se encaixa. A tabu seca, né? A tabu é uma linha, né? Dá para fazer outros tipos de chaveirinho, por exemplo. Dá para fazer cestos, cestos. Todo o acabamento aqui, se é uma peça mais grossa, como essa aqui, ó. Aquele feito uma trança de 3 tempos, mas cada dele tem 4 fios aqui, encerada. Porque nessa peça aqui, para ela ser mais grossa, a linha encerada, ela dá mais segurança, né, na peça. Outra coisa que eles usam para fazer o acabamento das peças é o verniz natural, mas dá para fazer o verniz spray que eles passam no final, do passado nesse chaveirinho, que é tão brilho diferente, ele dá mais durabilidade no trabalho. Eu também acabei de fazer igual coisa. Só que assim, uma curiosidade, a dona Quinta de agora, faz um livro de se você precisar, ela me ensina como trabalhar o fio. Ela não me ensina a fazer as peças. Aí eu não sei o que é. Aí quando ela sabe que faz assim, eu estava, porque você vai muito e fui saindo. As coisas foram sendo comigo, você vê. Isso. Então a gente agora ela tem um projeto de fazer roupas, né? Eu tenho para trabalhar com ela. Depois eu tenho um projeto de fazer roupas, fazer outros projetos. Então, vamos ter nos próximos eventos mais legais. Talvez comprar uma esteira, aquelas esteiras que não faz só mas eu
cesto, aqui eu vou amarrar, vou cortar, e vou trabalhar ele aqui, né? E vou trabalhar com fio encerado. O avesso vai ficar só no meio. Então, na hora de trançar, tem que fazer as emendas tudo no modo. Tem que ter esse cuidado também, tá? Vou ensinar vocês direitinho como é que faz. A gente sempre trabalha com a folha do tambor, tá mais fácil, são essas coisas. A florzinha que a gente pega da boca, eu gosto de pegar o final, que é essa florzinha aqui, ó. Só que a gente vai fazer ela com a cola quente. Ó, eu mudei, aí eu dou duas enroladinhas. Aí eu começo um nó para fora, aqui é onde ela ficou lisa, eu fico outro nó. No próximo nó, eu venho com ela aberta. Aonde está liso, outro nó. Aonde está liso, outro nó. E assim, fazendo. Só que nessa flor, ela fica bem baixo, ela fica secando. E eu vou dando um pontinho de cola quente. Tem no final você tem uma rosinha que você faz o tamanho que você quer. É uma das coisas que não quer fazer. É esse aí. Aí pra trançar aqui, quando eu trabalho mais delicado, com as trancinhas do chinelo que eu mostrei para vocês, eu faço o acabamento deles com linha de meada de bordado. Fica mais delicadinho que o encerado, tá? Então aqui. Eu vou convidar o Ataúde para fazer a dança para finalizar a apresentação. Eu vou dançar a dança do Tatu com do meio, que é a dança da primeira geração coreográfica do ciclo de Finlândia. Ai, meu Deus. Então, vamos bater. Não, é verdade. Assim, então, encerro a minha apresentação com o curso de maestria da Prêmio do FECAT. Obrigada a todos. Então, para darmos início, e ao mesmo tempo encerrar, né? A Brenda chegou, então chamamos ela, que veio do CTG Dança Gaúcha de Chapecó, Suzana Terezinha Sonago Xavier. Alô, som, testando áudio. Então, boa tarde para vocês.
Me chamo Suzana Xavier, todo mundo já me conhece, né, pela minha trajetória dentro do movimento. E também, assim como as meninas falaram, hoje um desafio, a primeira vez que eu faço concurso de mais treinada à frente. Então, realmente é uma atividade nova para mim. E eu vou começar o meu concurso fazendo uma reclamação. De Moisés Silveira de Menezes, à margem da biografia de Pedro, um domador. Se é para falar de aragãos, cavalos e homens gaúchos, Pedro é o nome. Recordo Pedra Pedro, inquebrantável das histórias noite adentro, daí talvez Pedro Quebra. Campeiro por dinastia, pouca cega, nenhuma queixa. A fama correndo longe, a vida, dias iguais, quebrando queixos de arisco por ofício e competência. Talvez a luar entendesse entre tombos e tirões que os potros que ela anunciavam vinham de longe no tempo. Das mouras escaramuças, rebeldes filhos do vento, vinham de fletes beduínos, seus ancestrais no deserto. Flechas ágeis, olhos de águia, tormentas em quatro patas, redesenhando os limites dos mapas da Europa e Ásia. Num rancho, vende para o oeste, na encosta sul da coxilha, vibrações, verdades, deslindes de amor e amadas. Hoje, em meandros, a mente entende a sombra de outono, que a estrada foi empedrada por terrões, vaticínios, convicções, crenças, credos. Como fora futurado, chamando Pedro que vinha naquele ocaso de tarde. Homem, sem grandes pecados, na lembrança mais recente, sem recordar ter negado uma vez sequer ao menos, por que razão ou motivo herdara Pedro o destino, um viver empedernido naquele ermo de campo. Plata escassa e tão suada, duro labor, lida bruta, gastando o corpo no arreio daquelas fúrias de pena. O tempo, Senhor da vida, consome, refaz, desgasta. Sobre pedra ergueu-se o templo, sobre Pedro pesa o tempo. Por isso voaram sonhos no campo largo da ausência. Olha os ariscos naquele que tanto busca criou asas e pandorgas. Desgalado o potro novo, sumiu o campo e tempo afora, virou nuvem, vento, pó. Porém Pedro, mesmo pobre, mas pedra que não quebrava, vinha de vales e montes, vinha do tempo de um tempo mais consistente de pedra. Lembrava Pedro primeiro, que mesmo tendo negado 3 vezes o próprio mestre, condensou verbo e razão. Pastor de almas e homens, se fez pedra, Pedro tempo, caminhante, pregador. Mas Pedro, agora o posteiro, nenhuma voz, muito verbo. Santo monge pecador do tempo júbilo da instância, no intermédio das lides, entre o palheiro amargo, põe-se a cismar e conclui. Destino, potro indomável, trovão que não poupe rédeas, pavena que
como o tema que a gente está falando, vou contar uma história que a dona Márcia e a dona Alice já sabem, porque fazem parte da nossa vida. Mas eu tenho certeza que ela não conhece, que é uma coisa bem recente, que é a história do FECAT, que muitas poucas pessoas conhecem. Tenho um grande orgulho de falar que eu faço parte do FECAT desde a primeira edição. E eu acho que vocês também, né? Somos ainda os baluartes aí da tradição de Santa Catarina. Então, como que aconteceu a história do FECAT? O primeiro rodeio de campeões aconteceu em 1989, por quê? Porque em 1990 a Confederação Brasileira tinha marcado o rodeio de campeões nacional. E o estado de Santa Catarina precisava fazer a sua seleção para, enfim, representar o nosso estado lá no Brasileiro. Esse evento aconteceria na cidade de Arapuava, no Paraná. Então, como é que nós vamos fazer a seleção? Não tínhamos como. Para isso, então, dia 18 de maio, lá de 89, foi criada então a primeira convenção tradicionalista, onde foi se criar esses regulamentos para, enfim, a gente ver como que ia ser feita essa seleção, tanto campeira quanto artística, para representar o nosso estado. E assim foi feito. E isso aconteceu, então, na cidade de Campos Novos, no CTG Fernandes de Moraes, estava no convite de era Curitiba, então foi Campos Novos. E aconteceu, então, em 89. Enfim, tenho muito orgulho de dizer que a minha entidade já esteve presente nesse evento, com o nosso grupo adulto e alguns representantes, seja de declamação, gaita e tudo mais. Então, isso é muito importante. O que aconteceu? No ano seguinte, teríamos o segundo rodeio de campeões nacional, que seria na cidade do Rio Grande do Sul. E como o estado de Santa Catarina estava com a questão da febre aftosa, não havia rodeios aqui, não houve rodeios naquele ano, no ano de 90. E aí, aqueles mesmos selecionados no ano anterior foram representar o estado de Santa Catarina, lá no Rio Grande. E quando chegou em 1991, então, foi feito o segundo rodeio de campeões, que seria da parte campeira, e, enfim, criado o FECAT, que seria a forma de seleção da parte artística do nosso estado para representar, enfim, Santa Catarina no nacional. Então, esse FECAT 91 aconteceu em 1991 na cidade de Santa Cecília, né? E todos foram acontecendo anualmente, sucessivamente. Aí teve várias edições, teve Lages, Chapecó. Claro que a quantidade maior foi aqui na cidade de Lages, né, pela questão do ITG, né? Mas foram grandes festivais. Interessante, que eu acho que as novas gerações não sabem, que a gente sabe, que, isso de falar, quando a gente fez essa convenção lá em 18 de maio de 89, é que foram criadas 13 regiões do ITG de Santa Catarina. Então foi nessa ocasião que foi criada essa estrutura que está configurada, hoje são 17, mas na época foi criada as 13 regiões. E pasmem, como que era, a Márcia vai lembrar, a primeira região, que é aqui de Lages, era a primeira que se apresentava. Nós, como éramos lá na 12ª, sempre era madrugada dentro, porque era dessa forma. Outra coisa que era muito interessante é que cada região fazia os seus ferates. Só participava do FECAT quem era o primeiro colocado lá no seu ferate. Por exemplo, da 12ª região, ia sair só um declamador veterano, só um grupo adulto, só um grupo juvenil, só um. E interessante, nós tínhamos representações de todas as regiões do nosso estado. Era um evento muito bacana. Mais tarde, esse ferate que acontecia passou a ser as macro-regionais, onde havia então um compilamento de 13 regiões. Então, essas 13 regiões foram criadas as macros e então estruturou diferente. E foi anualmente até o ano de 2014. A partir de 2014, então, passou a ser um evento a cada 2 anos. Então, é bem interessante. Eu acho que o objetivo, assim, bem legal é fazer essa confraternização, é trazer novos talentos. Eu acho que tem a ver com o projeto Conhecer para Quem Vem. Eu acho que as pessoas veem. É uma renovação, é como um ritual de passagem. Eu acho que cada vez que a gente vem aqui, eu falo isso porque participei de todos esses eventos que aconteceram no ano. Então, eu acho que estou aqui fazendo uma atividade que eu nunca fiz.
Então, acho que é bem representativo. Então, seria esse meu termo. Bem legal, né? Muito bacana. Então, eu vou apresentar então agora o artesanato. Não, pode ser? Você falando, vai passando. Vai passando os filmes, né? Mas é muito legal. E a gente, né? Já ninguém sabe do Ferrari que tinha. Era uma competição que só passava no. Era muito difícil. Era muito difícil. Então, o que eu vou apresentar para vocês? O fuxiqueiro, que todo mundo fala que eu sou a maior fuxiqueira que existe, tá? Porque assim, faço tudo com a gente na nossa geração, né? Faço de tudo um pouco, não faço tudo cheio, faço um pouco, faço isso, faço aquilo. Mas o Fichu é o que mais me identifica, porque ele traz, eu falo isso para as crianças que trabalham no SG, o poder da criatividade. Com uma trouxinha de pano, você pode fazer um mundo, você pode inventar um mundo. Tanto que eu inventei um mundinho aqui, ó. Tá? Então, o que são essas trouxinhas de pano? Essas trouxinhas de pano, elas surgem lá na época do Brasil colonial, né? Segundo as histórias, alguns relatos que se tem, as escravas, as civalas, elas ganhavam poucas regras das senhoras, das fazendas, né? Até porque naquele período o Brasil não tinha tecido, o tecido era uma coisa muito rara que existia, então eram as mulheres que traziam da Europa e elas se reuniam à noite nas senzalas. O interessante que eram as escravas e os escravos, e faziam essas pequenas trouxinhas bem guardadas de dia, porque depois eles vendiam essas trouxinhas para comprar a sua caixa de alforria, mas isso era uma coisa proibida. Enquanto eles estavam ali fazendo as trouxinhas, né, havia muitos comentários sobre a vida da Casa Grande, seja de bem, seja de mal, sempre, né? E a partir desses mexericos, mais tarde se tornou o fuxico, né? Mas o fuxico, como artesanato mesmo, ele vai ter uma roupagem já mais a partir dos anos 80, que ele vem ressurgir, porque, como eu disse, eles são um reaproveitamento do tecido terra. Então, nos anos 80, eles já veem com essa roupagem mais, enfim, dessa coisa mais artesanal, né? E aí, então, só que assim, a gente sabe que não é um artesanato germânico brasileiro, ele tem uma origem espanhola e portuguesa, porque a gente encontra artesanato em outros países, na África do Sul, somente nas colônias, na época, Portugal, Espanha tinha muitas colônias pelo mundo afora, né? Então, por isso que se tem esse entendimento. O que é esse fuxico aqui? Aqui também, o fuxico parece a mesma coisa, mas cada um é diferente um do outro, né? Então, aqui é um tipo, o que configura o fuxico? É a dobra do tecido. Conforme você dobra o tecido, você faz aqui tem uma dobra, aqui outra dobra, aqui é outra, 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 aqui é uma folha, aqui é outra. Ficou show, né? Depois de mais dobrinha, menos lembra. E assim, ó, você vai criando o que você colocar na parede. Por isso que eu acho que assim, ele traz aqui uma tulipinha, uma tulipa. Então eu vou mostrar para vocês. Aqui eu vou mostrar para vocês, eu também caminhadinho, porque essa parte eu não vou estar falando, porque não perde muito tempo, vocês já sabem. Então o que acontece? Por exemplo, esse aqui, ó, eu vou dobrar aqui e vou costurar aqui embaixo. Esse aqui eu dobro uma vez, dobro outra vez e costuro. Ó, então aqui. Esse aqui que é um quadradinho, eu tenho uma também desse dobra, mas o que eu vou apresentar para vocês é um pouquinho mais complexo, que é esse aqui. Esse aqui tem uma complexidade. Como que eu vou fazer? Deixa eu pegar aqui a linha, que eu já vou fazer. Vamos fazer isso. Acho que estava meio retinho. Não. Por isso que eu estou contando. Os tios normalmente fazem as coisas mais, ele gostou. Mas esse aqui,
a mais grossa, eu disse aqui, a de carretel, por quê? Porque já aconteceu várias vezes fazer quando você puxa, e daí começa, ele tem o que fazer com essa aqui, senão não dá certo. Então, como que é? Vou fazer essa fazendo isso. O que eu vou fazer? Eu não tenho que se dobrar uma coisa, eu tenho que fechar. E dobra mais um. Agora, eu sempre fui intercalando as coisas para ficar bonitinho assim, né? Se você quiser fazer de uma por só, tá? Eu vou trabalhar sempre com quarto. Se eu vou pegar esse quarto aqui, esse quarto aqui, sempre por baixo. Daí eu vou começar a fazer puxo, não, vou fazer. Vou pegar aqui no meio, essa minha. Eu prefiro sempre fazer vários modos. Pintei, vou juntar por baixo, entendeu? Você pode fazer, é um festival, pode fazer através do festival. Parece, isso aqui não, esse aqui é o puxico a pé, tem que cortar no meio da roda e fazer o meio. Esse aqui ele fica tipo uma aqui 4. Essa mandinha é 4 de uma cor, é 8 chiqueiros. Pode ser de uma cor só ou 2 de uma cor diferente. Aí lá eu pego, vou fazer desenhar. Faz o Chico, legal, uma terapia, artesanato, e eu também estou uma fatia de então, tudo você pode colocar um chico assim, ó, aonde você quiser colocar ele. China. Ele tem umas carreiras, você pode fazer mais coisas. Eu acho que é bem legal. Essa brincar com as coisas é muito bacana. E sabe se você e aqui a gente vai fazer maçãzinha.
Vocês sabem que cirurgião é um. Daí essa aqui eu trabalhei com fita. Eu acabei não fazendo redundância em si. Não sei se tu ganhou esse estudo. Tu tem desse? Agora tem, né, Marcelo? Da Mauri, que ela fez o meu presente. Ah, sim, mas ela vinha carregou já. Porque ela ama assado. Desse frio, isso aí foi a Mauri. Minha mãe aqui. Como é que ela está? Essa foi uma prejuízo do história. A Márcia que agora ela compoeu o mirim? Mirim só. Depois ela, aí eu já definiu ela, hoje ela mora. Ela chamou dele Pereira do Júlio. Vai ter problema com o né? Não, né? Eu brinquei, só não vamos deixar falar, senão a gente só vai sair amanhã daqui. Quando ela pega o microfone, eu vou ai, mas a Lavínia. Aí agora aqui eu vou juntar, eu perguntou aqui, aí eu devo. E agora olha como ele fica, é bem diferente, ó. Ele vai sobrepor um outro outro. É muito. Daí aqui, ó, a criança é possível, a criança é possível, deve ser se você não saber, ele ficou estranho, não concebeu o Chico é nesse momento. Olha o que ele faz de esse é o Chico. E já vai para outros fatores. Daí outro pode fazer outro puxadinho, você pode botar uma célula, você pode colocar um puxadinho, ou fazer muito puxadinho, colocar aqui, ó. Eu estava aqui, ó, botão, outro puxadinho, aquele utilidade. É isso. E fica coisa mais fina, né? Ai, ó. A coisa boa, né? Será que aquele que eu não queria pensar que você não parece? Ai, não sabe por quê? Olha, eu estou segurando ele há horas, né? Estou segurando ele há horas, então nós vamos dançar para convidar o peão para fazer a dança do meu marido de volta, tá? Que é uma dança de primeira geração. E esse é meu excelentíssimo. Prazer. Boa tarde. Eu estava achando que você não ia aceitar dançar. Estava pensando demais. Estava meio cansado, viu? Tem e tal. Vamos embora. Vamos lá. Vamos colocar a música do Tatu, então? Pode ser. Pode ser. Só para confirmar, aquela que é A última. a última que tem. A última bem embaixo. Ah, ela tirou o pendrive? Era no pendrive? É? A última pendrive? Ela levou? Mas eu vi aqui que o Edilson
Mas ela está muito rápida. Ah, aquela tá bem rápida. Ela tirou o pendrive? Tá tudo bem. Vamos fazer mais rápido, vai ser on. E nós, como é que é? Mas nós temos café do burro para dançar bem rápido. Nem que eu toquei que estava no pendrive, acho que a Felipe tirou. Não, não é a nossa. Você viu a encrenca? Aí chega, todo mundo que dança sabe, né? Se você produção chega aqui tem 4. Tem 4. Chega e sai com 3, chega e tem 1. Nada a ver. Agora. Quem sabe faz ao vivo. Eu faço com seguro. Você Só